Hoje é dia 10 de janeiro de 2023 e no dia 8 de janeiro desse ano, o presidente Lula decretou a intervenção federal. Aí eu vim dar uma pesquisada, tentar adquirir alguns conhecimentos mais técnicos, porque ficam perguntando um monte de coisa pra gente que é acadêmico e é bom a gente estar um pouquinho preparado. Aí eu entrei no Google, peguei aqui o decreto, tá? O decreto de 8 de janeiro de 2023, que decreta a intervenção federal. Ele começa falando assim: decretação da intervenção federal no Distrito Federal, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. Vai lá. Aí o presidente da República, no uso das suas atribuições que lhe confere a Constituição no artigo 84, do inciso 10. A gente vai ler esses artigos. Então, ele fala do atribuições do 84, no caput, inciso 10, e ele fala também do artigo 34, inciso 3º da Constituição, que é sobre a intervenção. Aí, peguei um livro também sobre uma doutrina, né? Então, nós vamos ler um pouquinho aqui o que fala esse 84, que já está aqui na mão. Peraí, só um pouquinho. Compete privativamente ao presidente da República, no 10, decretar e executar a intervenção federal. Então, tem a ver com a competência, tá ok? Aí o artigo 34, inciso 3º, vamos lá. Tá aqui marcadinho já. É da intervenção, tá na Constituição, né? Da intervenção. A União não intervirá nos estados nem do Distrito Federal, exceto para, número 1, se vocês puderem ler comigo, fica legal. Manter a integridade nacional. 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação. 3, pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. E tem o 4 que eu gostaria muito de no final do vídeo a gente comentar sobre isso. Não é o caso, mas ele é bem complexo e cai muito na OAB, por isso que eu acho que vale a pena comentar. Mas ele fala aqui, né, que é para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Intervenção para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. E o decreto, ele não fala aqui do inciso 7º, que eu achei que ele poderia ter falado, que o 7º é para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Letra A, reforma republicana, sistema representativo e regime democrático. E tem outros aqui, né? É direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas. Eu acho que vale super a pena a gente pegar agora para ler esse artigo 34 na íntegra, inclusive o 35 e 36, tá? Que eles justamente vão falar dessa questão da intervenção. Acho que vale a pena, porque é uma forma da gente memorizar. Quando o circuito tá pegando fogo, né? Porque a gente estuda e não consegue decorar. Então, é um bom momento. Pega aí a letra de lei e vamos ler. Agora, o que eu achei interessante é que no decreto, então, falou do 84, que é da competência, né? No inciso 10, competência para intervir. Cabe ao executivo, ao presidente. E o 34, ele vai falar da intervenção. O decreto, ele fala também, assim, que eu achei interessante, é que tinha comentado que está só no âmbito de segurança. Aí eu fui buscar isso na Constituição. Na verdade, a Constituição, ela não fala sobre o âmbito, assim, de segurança. Isso vai estar na Lei Orgânica do Distrito Federal, né? Que é como se fosse a Constituição do Distrito Federal. Que ele fala que a intervenção de que trata o caput, né? Que falam de intervenção, se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117A da Lei Orgânica. Então, a Constituição, ela não fala exatamente assim,
sobre só uma intervenção sobre segurança pública, mas a lei orgânica, nesse artigo 117A, fala. Então, é interessante isso, né? Outra coisa que ele fala também no artigo 3º, bom, ele vai falando algumas coisas ali, né? Quem é o interventor, o que o interventor pode fazer, né? Enfim, mas no artigo 3º ele fala assim, artigo 3º, do parágrafo 5º, o interventor, né, que já foi nomeado lá, no âmbito do Estado, do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública, previsto no 144. Aí eu fui no 144, porque, como a gente comentou, né, é importante a gente aproveitar para ler e tentar decorar o que esses artigos estão falando. Aí o artigo 144, ele fala assim, que é da segurança pública, propriamente dita, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Vai falar Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia blá, 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 Civil, blá, blá, blá. Então ele vai listando todas as formas de segurança, bombeiro, tal. Então, isso aqui agora está sobre autoridade do interventor, né, e não mais do governador do Distrito Federal, que seria, né, no caso, só dele. Interessante é que eu busquei aqui um pouco da questão de doutrina e tem um capítulo aqui falando aqui da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, realmente ele fala, assim, agora bem tecnicamente falando, que é tão interessante, assim, é chamado de estado de legalidade extraordinária. Então, porque o que acontece? Na verdade, isso é uma exceção, né? Na verdade, teoricamente, o próprio artigo 34, ele fala, né? A União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para... Então, assim, é uma exceção. O 34, ele fala da União entrando nos estados, no Distrito Federal, e o 35 vai falar dos estados, no caso os estados, entrando nos municípios, tá? Que mais que eu achei interessante aqui? Ele chama assim de afastamento, o que seria assim tecnicamente falando uma intervenção. Tecnicamente falando, né, intervenção é aquele afastamento momentâneo e da atuação autônoma do Estado, porque todos os entes eles são autônomos. Então é interessante isso tecnicamente falando. A nossa Constituição, ela é tão linda que ela fala assim que, na verdade, ela criou um capítulo, um título 5, tá? Que se chama assim, da defesa do Estado e das instituições democráticas, ou seja, ela criou um mecanismo lá no título 5 da Constituição, que estão nos artigos 136 a 144, junto com esse da intervenção, né, que está no 34 até o 36, ela criou esses mecanismos que é para reger esses momentos de crise. Então é um momento assim extraordinário, não é para ser feito, mas ele é feito nesses momentos. E é tão interessante que ele é dito isso, que é uma coisa tão exceção e tão grave, que na verdade o que vai acontecer? Ela vai suprir, né? Ela vai mitigar direitos e garantias constitucionais, mas isso é só uma suspensão, isso não pode ser retirado. Ela tem, assim, outro princípio, isso é um princípio, tá? Tem o princípio da necessidade, né? Tem que ser necessário, como é o caso, né? Que houve ali a questão da integridade, né? Dos nossos patrimônios públicos.
e da desordem, da bagunça, que isso não é permitido, né? Não é possível, a necessidade, a temporariedade e a não supressão de direitos, tá? Esses direitos, eles vão ser suspensos, não podem ser suprimidos, são suspensos. Tem uma gravidade, tão grave que enseja na aplicação do artigo 60, parágrafo 1º, que impede, olha que interessante, que a Constituição seja emendada durante esse período de intervenção de estado de defesa e estado de sítio. Porque os artigos 134 a 136, eles vão falar do estado de defesa e do estado de sítio, que é um pouquinho mais grave.